Bom, vamos começar uma série de vídeos então falando sobre modelagem de máquinas síncronas. Então, apenas como informação, existem algumas orientações, como da I3E, com os procedimentos para fazer o levantamento dos parâmetros de máquinas, no caso de geradores síncronos, com algumas orientações para modelagem. Porém, antes de nós iniciarmos com a leitura desse documento, nós precisamos ter um conhecimento prévio para conseguir compreender melhor o que está definido nessa orientação. Então vamos lá, para nós construir essa base, de conhecimento, vamos começar entendendo como que é feita a modelagem de máquinas síncronas, de geradores síncronos. Nesse material, nesses vídeos, para a construção desse modelo matemático, foi utilizado como referência o livro Power System Dynamics Stability and Control, do Padgett, o livro Power System Stability and Control, do Kandur, e como uma bibliografia complementar, o livro Máquinas Elétricas, de Fitzgerald. Então, para que facilite para quem quiser acompanhar o material, para quem quiser acompanhar os vídeos, pode acompanhar pelo livro do Padgett. Eu vou colocando sempre aqui em cima no vídeo uma referência a qual o capítulo em que se encontra cada um desses tópicos que vai estar sendo descrito no livro. Então consegue ir acompanhando no respectivo capítulo do livro. Okay? Então vamos lá. Iniciando a introdução ao nosso sistema. Então, quando nós falamos em modelo matemático, existem vários modelos já propostos para máquinas síncronas. No livro do Padgett é feita uma abordagem inicial, fazendo um referencial histórico sobre os diversos modelos. É mencionado também, então, que o modelo que foi escolhido, que foi utilizado no livro do Padgett, é um dos modelos que é amplamente utilizado no estudo de sistemas elétricos de potência, que tem uma representação mais próxima do ideal da dinâmica de uma máquina síncrona. E são feitas algumas referências, como por exemplo, que quanto mais preciso um modelo, mais parâmetros vão ter envolvidos e maior vai ser a complexidade computacional. Então, quando nós tentamos fazer um modelo o mais próximo possível da realidade, ele, apesar de ele ter uma representação mais fiel do que vai acontecer na prática, isso pode não ser a melhor opção para nós, porque pode exigir uma grande complexidade computacional para nos indicar alguma oscilação, algum fenômeno que não necessariamente vai ser importante para nós naquele estudo. Então, em alguns modelos matemáticos são feitas algumas simplificações. Nesse modelo proposto, então, algumas simplificações, algumas condições que são assumidas. Por exemplo, a força magnetomotriz está distribuída de forma senoidal no entreferro da máquina. O que isso quer dizer? Quando nós analisamos a construção da máquina, então tem aqui entre o estator e o rotor, tem o entreferro, e as bobinas estão posicionadas nessas ranhuras, certo? Então, de acordo com para cada bobinado, bobina A, bobina B do estator, as bobinas vão estar posicionadas e montadas com a distribuição do número de espiras nela, de forma a tentar fazer com que a força magnetomotriz que é induzida tenha um comportamento mais próximo possível de um comportamento senoidal. E no modelo matemático nós vamos entender que essa força magnetomotriz é induzida em um perfil senoidal. Okay? Então nós vamos compreender no nosso modelo que ela segue um padrão, um perfil senoidal. Na construção desse modelo também, o efeito das ranhuras da máquina é desprezado e é considerado apenas o fluxo magnético que ocorre no entreferro, ou seja, o fluxo magnético,
os efeitos que ocorrem nas cabeceiras das bobinas nós vamos desprezar, nós vamos analisar apenas o que ocorre no entreferro da máquina, e o efeito também que é causado pelas ranhuras, as pequenas variações de fluxo magnético que ocorrem em função das ranhuras da máquina vão ser desprezadas. Também é considerado, na construção desse modelo, uma máquina de 2 polos. Analisando então o comportamento de uma máquina de dois polos, vocês podem, quem tiver alguma dúvida quanto a isso, pode procurar lá no livro Máquinas Elétricas. Pode procurar mais informações lá no livro Máquinas Elétricas. Então, quando nós temos uma máquina de 2 polos, o ângulo da tensão, das correntes que vão ser induzidas, o ângulo elétrico da máquina corresponde ao ângulo mecânico. Quando nós temos uma máquina de 4 polos, nós temos uma diferença entre o ângulo elétrico e o ângulo mecânico. Em uma máquina de 4 polos, para um giro completo do eixo da máquina, um ângulo mecânico de 2π, nós vamos ter um ângulo elétrico, nosso sinal elétrico já vai ter percorrido 2 voltas. Já vai ter percorrido o equivalente a 4π. Então, quem tiver alguma dúvida sobre isso, como fazer essa conversão entre o ângulo elétrico e o ângulo mecânico, eu vou pedir que procure lá no livro de máquinas elétricas. Mas, normalmente, então, quando não for informado, nós vamos estar nos referindo nas equações ao ângulo elétrico. Quando tiver observação quanto ao M, então vai ser a referência ao ângulo mecânico, a posição mecânica do eixo. Também é considerado que nessa máquina vai ser desprezado os efeitos da saturação magnética e da esterese. Saturação magnética e a esterese vão ser ignorados. Okay? Definição das bobinas. Então, quando nós vamos, para nós construirmos um modelo, vamos discutir primeiro quais são as bobinas que vão ser analisadas, vão ser consideradas na construção do modelo. Só fazendo uma referência rapidamente aos amortecedores, ao bobinado, também conhecido como gaiola de esquilo, que é um bobinado que vai ter uma função de atenuar, de reduzir os transitórios em uma máquina síncrona e também auxiliar na partida dessas máquinas. Quando nós vamos construir o nosso modelo, quando nós vamos construir um modelo matemático, nós vamos representar no modelo as correntes que circulam nesses bobinados, nos amortecedores, assim como as correntes que circulam no bobinado de campo, no bobinado da armadura, nós vamos representar também as correntes que circulam nesse bobinado, nessas espiras dos amortecedores. Então, o modelo que é utilizado no livro, ele considera as bobinas conforme apresentado nessa figura. Nós temos as 3 bobinas do estator, bobina A, bobina B, bobina C, as 3 bobinas do estator. Eu tenho no interior do rotor o bobinado de campo, a bobina F, e nós vamos considerar mais 3 bobinas, que são o bobinado H, G e K, que vão nos representar, vão ser utilizados para representar os efeitos das correntes que circulam no bobinado, na gaiola de esquilo, então, que circulam nos amortecedores. Nós vamos utilizar então essas bobinas complementares aqui, como é um bobinado em curto, então aqui já está representado, nós vamos ter essas bobinas em curto, e no bobinado F, então nós vamos ter o valor da tensão e corrente que são aplicados à bobina de campo. Ok? Primeiro passo então, para a construção para desenvolver o modelo, o primeiro passo para descrever o comportamento dessa máquina vai ser relacionar o fluxo magnético que está percorrendo, que está circulando cada uma dessas bobinas. Então, esse fluxo magnético nós vamos obter fazendo o valor da indutância multiplicado pela corrente que vai estar conectando uma bobina com as demais. O fluxo magnético que conecta cada uma das bobinas às demais. Então, uma forma de escrever isso nós podemos colocar ela em forma de matrizes, onde eu vou ter então o valor do fluxo magnético que conecta cada uma das bobinas às demais, por exemplo, o fluxo magnético psi A, psi B,
psi-C, da bobina F do bobinado de campo, então A, B e C do estator, F do bobinado de campo, H, G e K, que são aquelas outras bobinas que estão no estator, certo? Então, A, B e C, as bobinas do estator, F, o bobinado de campo, H, G e K, as outras bobinas do rotor. Essas bobinas do rotor vão estar distribuídas em dois eixos que nós vamos chamar do eixo D e o eixo Q. O eixo D, chamado eixo direto, é onde vai ter a bobina H, que está alinhada com a bobina de campo. E no eixo Q, nós vamos ter as bobinas G e K, então estão posicionadas 90 graus em relação ao bobinado de campo. Vamos representar os fluxos magnéticos que ocorrem no rotor, deslocados 90 graus em relação ao bobinado de campo. Então essas bobinas vão servir para nos representar o comportamento do fluxo magnético que ocorre no rotor e das correntes que percorrem esse bobinado, deslocados 90 graus em relação ao bobinado de campo. Então nós vamos fazer a representação dessa forma utilizando matriz. Nós podemos dividir, podemos separar esses componentes, então, separando o valor do fluxo magnético psi-A, psi-B e C, que são os fluxos magnéticos que percorrem as bobinas do estator, e psi-F, H, G e K, as do rotor. Okay? Tenho aqui as correntes A, B e C, são as correntes que percorrem as bobinas do estator, e F, I, H, I, G e I, K são as correntes que percorrem aquelas bobinas do rotor. Então eu posso utilizar isso daqui e a matriz que vai relacionar os fluxos magnéticos de cada uma das bobinas com as correntes que percorrem cada uma das bobinas do estator, nós podemos dividir essa matriz em 4 partes, onde eu vou ter uma parte que é LSS, é a parte dessa matriz, onde eu vou ter os parâmetros que relacionam os fluxos magnéticos do estator com as correntes do estator. LSR, onde eu vou ter a parte da matriz que relaciona os fluxos magnéticos do estator com as correntes do rotor. LRS, onde eu vou ter a parte da matriz que relaciona os fluxos magnéticos do rotor com as correntes do estator. E LRR, onde eu vou ter os parâmetros da matriz que relacionam os fluxos magnéticos do rotor com as correntes do rotor. Ok? Então nós vamos dividir esse conteúdo aqui em alguns vídeos. Primeiro vídeo nós encerramos por aqui. No próximo vídeo nós vamos conversar um pouco melhor sobre como vai ser feita a construção dessa matriz de indutâncias. No próximo vídeo a gente conversa um pouco melhor sobre a construção dessa matriz de indutância. Então, só deixando aqui a bibliografia que foi utilizada para organizar esse material. Obrigado a todos.